Escuta essa. O Origem Minas tem orientações importantes para sua empresa. Eu sou o Breno Assis, analista do Sebrae, e hoje vamos conversar sobre as boas práticas de fabricação. Um conjunto de medidas para sua empresa de alimentos crescer saudável. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos continuar seguindo o nosso bate-papo com a Eliana, consultora em programa de segurança dos alimentos. O papel dela é auxiliar as empresas na área de alimentos na implementação dos programas de boas práticas de fabricação, dentre vários outros trabalhos. Vamos começar com o tema de hoje, Eliana? Sim, vamos sim, Breno. Olá a todos, eu sou Eliana, sou engenheira de alimentos e consultora em programas de segurança dos alimentos há 23 anos. Podemos começar? Neste episódio, vamos falar sobre a importância da especificação do processo produtivo. Para alcançar o processo acabado com as características finais definidas pela empresa, é importante que o processo produtivo seja claramente estabelecido. Mas, Eliana, na sua opinião, o que exatamente o processo produtivo é uma fábrica ou empresa de alimentos? Basicamente, nós entendemos por processo produtivo como um conjunto de etapas que estão interligadas ou interativas, que vão transformar as entradas, as matérias-primas, ingredientes, em saídas, em produto acabado ou produto final. Certo, entendi. E como que isso pode acontecer na prática, na fábrica? Primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente lembrar: o resultado final do nosso processo, o produto acabado, o produto final, ele será proporcional ao quão claramente cada etapa desse processo produtivo é entendida por quem está executando aquela atividade, pelo responsável pela atividade. O que significa essa clareza que eu cheguei a comentar? Significa que a gente precisa detalhar como fazer cada operação do processo de fabricação e como controlar, destacando os cuidados, destacando as ações para eventuais que serão tomadas, algumas ações, quando eventuais desvios forem observados. Então, esse detalhamento na prática, e você me perguntou isso, na prática, esse detalhamento ele pode ser apresentado na forma de procedimentos operacionais ou de instruções de trabalho. E quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre essas recomendações, dessa forma de apresentação de documentação nos sistemas de gestão da qualidade, existe uma norma publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que vai trazer algumas informações sobre esse assunto. Eu recomendo que as pessoas possam buscar essa orientação, ou essa complementação nesse documento. Joia, joia. Voltando à nossa fábrica. Vamos imaginar uma situação em que todas essas informações foram repassadas verbalmente, só que somente no dia da admissão daquele colaborador ou naquela função. Será que, mesmo assim, ele vai lembrar detalhadamente de como fazer a tarefa? Claro que eu coloquei uma possibilidade extrema, Mas ela é necessária para responder algumas perguntas que normalmente são feitas. Como: por que preciso descrever de forma detalhada e sequencial as atividades referentes a cada etapa do processo de fabricação dos produtos? Qual é o nível de detalhamento que esses documentos devem ter? Qual a periodicidade do treinamento dos colaboradores nesses documentos? E por que esses documentos precisam ficar disponíveis para o colaborador na área de trabalho? Ok, Breno, vamos lá. Evidentemente, as respostas para todas essas perguntas vão depender das características de cada empresa. Primeiro aspecto. Então, eu acho que é importante cada um buscar responder todas essas perguntas, identificando os potenciais benefícios para a sua empresa. Ou seja, avalie a sua documentação e veja se com a documentação que você tem hoje disponível na empresa é possível que, ou ela permite o colaborador ter ali
informações sobre a atividade que ele vai fazer, de tal maneira que ele faça a atividade certa da primeira vez. Quando ele faz certo da primeira vez, você está reduzindo o retrabalho, você está reduzindo refugos, reprocessamento. Veja se com a documentação você não vai ter mais agilidade na execução daquela tarefa. Na medida que ele tem essa informação disponível lá para ele, como você bem perguntou, por que esses documentos precisam ficar disponíveis lá na área do colaborador? Veja se com essa informação não vai trazer uma agilidade na execução da tarefa e vai fazer com que aquela tarefa seja realizada sem demoras inúteis. Observe se ao colocar esse procedimento mais próximo do seu colaborador, naquele momento você não está gerando uma maior proximidade, né, do colaborador com a tarefa e com o resultado daquela tarefa. Porque você está permitindo que ele participe da atualização do documento, você está permitindo que ele participe da elaboração do documento. Então, cada empresa precisa avaliar, cada responsável pelo programa de implementação de boas práticas precisa avaliar. E se você responde sim para essas perguntas, eu acredito que o impacto, né, dessa documentação, de ter esses procedimentos, de garantir um treinamento dos colaboradores nesses procedimentos, será interessante para o seu negócio. O impacto certamente vai trazer formas, elementos para a empresa chegar onde ela quer, né, que é o sucesso. Legal, concordo, Eliana. Assim, levando tudo isso em consideração, com certeza o nosso ouvinte vai encontrar a melhor resposta, né? Sim, sim. E é isso mesmo, Breno. A gente percebe isso, né? Eu comentei que eu já vivo em fábricas de alimentos, não só como consultora, né, de 23 anos, mas eu tive a oportunidade também de coordenar equipes de produção e da qualidade. Então, o que eu percebia? À medida que a equipe detinha o conhecimento do processo, mais segura, mais consciente essa equipe ficava. O resultado era diferente. E o que eu vejo com colegas e outros gestores de organizações são percepções bem próximas a essa, né? Então, não é uma constatação minha, só minha, né? Mas de outras pessoas que estão aí coordenando equipes. Realmente, né? Não tem dúvidas. O conhecimento do processo faz a diferença. Bom, encerrando esse episódio com um convite. Vamos conferir como estão os procedimentos operacionais na fábrica? Mas antes, não se esqueça de ler os requisitos de elaboração e produção dos regulamentos de BPF para ver todas as recomendações. É isso aí, Breno. Um bom trabalho para todos e até o próximo episódio. Obrigada! E aí, anotou todas as dicas de hoje? Calma que não acaba aqui. O Escuta Essa, podcast do Origem Minas, é uma série de 8 episódios. Fique ligado nos próximos!